eu seguia mais, hoje eu não sigo mais tanto, um cara chamado Layne Norton. Esse cara é um americano, PhD, estuda pra caramba e tal. E ele, basicamente, o principal trabalho dele era treinar atletas de fisiculturismo. E ele recebia muitas mulheres que chegavam no consultório dele com baixíssima ingestão calórica, e aí com todos os macronutrientes, etc e tal, mas comendo assim 1.500 calorias e mantendo o peso assim. E ele fala, isso é um absurdo, isso vem anos você fazendo esse absurdo que você está fazendo. E ele desenvolveu uma técnica que ele ia aumentando semanalmente 5 gramas de carboidrato, 5 gramas de proteína. E aí ele fazia essa pessoa chegar a um índice de calórico muito maior sem ganhar peso. Uhum. Então isso para mim é um dos maiores indícios que não é só matemático, né? Tem a biologia da pessoa, tem a condição que ela criou para consumir aquela quantidade de calorias, né? Pra caramba, é o que eu falei do metabolismo basal, o corpo se adequa. Pensa o seguinte, cara, evolutivamente, o corpo ele precisa preservar caloria, ele precisa preservar energia, né? Então ele vai fazer o possível para gastar a menor energia possível. Se você der 1.000 calorias pro corpo, ele vai falar, cara, deixa eu baixar minha bola aqui, porque, cara, momento de escassez. Então, por isso que a equação não é tão linear. Tem aquele programa The Biggest Loser, né, dos caras que são obesos e estão lá, cara, se matando, comendo uma dieta de fome, miséria, se exercitando lá 7, 8 horas por dia, e aí o que acontece? Você vai ver esses caras lá na frente, praticamente todos reganharam peso e reganharam com muito mais facilidade. Por quê? Porque o metabolismo dos caras caiu absurdamente, caiu muito mais do que seria o normal se você simplesmente descontar a quantidade calórica deles. O metabolismo efetivamente caiu, e aí eles entram numa armadilha. Então teve um estudo interessante que foi medir esses caras, acho que 6 anos depois. O Kevin Hall, que é um cara de Stanford, se eu não me engano, ele fez esse estudo. Cara, ele viu que assim... Genial isso. Genial. E ele falou, cara, deixa eu ver o que tá acontecendo com esses caras, né? E no final, mais da metade tinha ganho todo o peso, né? E o resto tinha ganho parcial. Porque você não consegue manter aquilo. Você se coloca numa armadilha. Por isso que eu sempre falo, cara, dieta é uma sacanagem. Você tem que mudar o estilo de vida, né? Entenda como funciona minimamente a alimentação, quais são os grupos de alimentos que você consegue ficar sem, os que você não pode ficar sem, cria um meio do caminho e, cara, você nunca mais vai precisar fazer dieta na vida. Eu tô sendo um pouco simplório porque não é o tema do nosso bate-papo aqui. Mas... Sim, o que ele chamava de metabolic damaged, pessoas com dano metabólico, assim, né? E ele tentava fazer um trabalho de reverter. E faz muito sentido isso que você tá falando, né? Meu pai e minha mãe foram ambos obesos. Meu pai lutou contra a balança a vida inteira indo em spa. Meu pai tirava férias para ir para um spa para não mudar os hábitos dele, né? Para tentar perder peso muito rápido e depois reganhava porque não mudava os hábitos. Minha mãe, mesma coisa. Meu pai tentou tudo que você puder imaginar, colocou balão intragástrico durante 6 meses, sempre perdia quantidades absurdas de peso e depois ganhava de novo. Até que ele fez a cirurgia. Ele fez cirurgia de redução de estômago. Emagreceu pra caramba, baixou dos 3 dígitos. Meu pai tinha 150 quilos, mais ou menos a minha altura, 1,82 m. E depois ele reganhou tudo. E aí, o que salvou ele foi esses novos medicamentos, análogo de GLP-1. E ele começou a perder peso, porque ele dá uma segurada na digestão, ele ajuda a regular um pouco a glicemia e tal. Então, ou seja, ele foi meio que... O medicamento forçou ele a mudar os hábitos, porque ele não consegue ingerir tanta caloria. E mudou. A minha mãe fez a cirurgia e de fato mudou os hábitos. Minha mãe treina todos os dias, minha mãe ganha 1 quilo, ela já retorna aquele 1 quilo. Mas mais do que nunca na minha vida, eu percebo o quanto os hábitos, desenvolver bons hábitos é fundamental. Porque a gente o nosso redor inteiro é porcaria o tempo inteiro.
Se você quiser comer sobremesa todos os dias, você come em todas as refeições, coisa que a gente não tinha há 20, 25 anos atrás, né? Hoje, cara, se você quiser comer só porcaria, você come. Assim como a gente vê os americanos doidos que vivem de hambúrguer, batata frita e molho e tá quase morrendo, né? E essa porcaria, ela é barata. Ela tem dois problemas. Ela é barata e ela é hiperpalatável. O que é o hiperpalatável? Cara, são os bilhões que as indústrias gastam para justamente chegar numa combinação que te deixa viciado, né? É o bis, né? Você vai querer mais um. E aí você come a caixa inteira. E isso é uma baita de uma sacanagem. Porque, cara, é difícil você sair disso. Desse ciclo, né? É super difícil. Daí você fala, pô, tem que comer comida de verdade. Cara, mas você tem o lance da praticidade e tudo mais. Então, até fazendo um gancho com a minha entrada no mundo da alimentação, foi muito por isso, muito motivada por isso também, né? Eu falei, cara, como que a gente entrega algo que é prático, que é fácil, que é gostoso e, cara, mas que, porra, não vai ferrar os caras, muito pelo contrário, na verdade vai resolver um baita de um problema, né? E escalando isso, a gente pode falar que, enfim, com uma ambição grande, vai resolver um problema mundial, pelo menos contribuir massivamente para isso, né? Tanto